Às vezes, a vida nos ensina algo que é, ao mesmo tempo, simples e profundo. Segurar não garante o que amamos. Segurar com força pode afastar. O desapego não é sobre perder, mas sobre confiar. Pense em um pássaro em sua mão. Se você o soltar, ele pode voar para longe ou para perto. Mas, se for verdadeiro, ele retornará. E você perceberá que não era sobre prendê-lo, era sobre permitir que ele existisse plenamente. Hoje, quero falar sobre isso, sobre desapego. Mas não apenas como conceito, vamos mergulhar em como ele se manifesta na vida real, emocional, relacional e pessoal. E mais, como ele transforma relacionamentos, escolhas e até sua própria felicidade. Conceito de desapego, desapego emocional. É perceber que nossos sentimentos são nossos e que ninguém é responsável por preenchê-los totalmente. Não se trata de se afastar daquilo que amamos, mas de não sufocar, não demandar, não prender. É entender que a verdadeira liberdade nasce quando não tentamos controlar a vida alheia. Desapego relacional. É reconhecer que, em qualquer relação, cada um tem seu espaço, seu ritmo, suas escolhas. Não significa indiferença, significa respeito profundo. Você permite que a outra pessoa exista de forma completa, sem medo de perder, sem medo de estar só. É confiar que a relação será fortalecida pelo que vocês compartilham, não pelo que tentamos prender. Desapego pessoal. É a prática de se libertar de expectativas rígidas, de medos que nos limitam, de padrões que nos aprisionam. É olhar para dentro e perceber: eu sou o suficiente, independentemente do que acontece fora de mim. Quando você desapega de si mesmo, para de lutar contra o fluxo da vida e começa a dançar com ele. Conflitos no casal. Conflitos em um casal geralmente não surgem do nada. Eles começam pequenos, como um fio de vento que balança uma folha. Um comentário, uma expectativa não atendida, um sentimento reprimido. E de repente temos um vendaval de tensão. Cada um reage de forma diferente. Alguns tentam controlar, apertando, segurando, exigindo. Outros se afastam, recuando, evitando, tentando proteger-se da dor. E o que isso cria? Um ciclo invisível, mas poderoso. Quanto mais seguramos, mais sentimos a necessidade de controlar. Quanto mais nos afastamos, mais a insegurança cresce. Quem sofre mais? Então, quem sofre mais, quem segura ou quem solta? A verdade é que ambos sofrem, mas de maneiras diferentes. Quem segura sente medo constante de perder, ansiedade e tensão. Quem solta sente vazio, incerteza e a necessidade de reencontrar confiança. O segredo está em equilibrar, manter amor e conexão, sem sufocar nem depender. Desapego não é ausência de amor, é amor consciente. Como agir depois do desapego? Após aprender a soltar, vem a verdadeira transformação. Respire fundo. Aceite que algumas coisas não podem ser controladas. Permita-se sentir, sem julgar. Reconheça que o valor não está em possuir, mas na experiência. E aqui entra a mágica do pássaro. Quando você permite que ele vá, descobre quem realmente retorna. E mais importante, percebe que mesmo que não volte, a sua vida não termina. Você cresce, aprende e se fortalece. Atrair naturalmente. O desapego tem um efeito poderoso, atração natural. Quando você para de perseguir obsessivamente, quando para de sufocar e controla menos, a vida responde. O que você quer começa a se aproximar de você de maneira orgânica. Não por pressão, mas por energia, por clareza, por presença. O desapego transforma a ansiedade em serenidade, expectativa em confiança, necessidade em liberdade. Lições e preparação. Respire antes de reagir. Aceite o que não pode ser mudado. Pratique gratidão diariamente. Cultive amor próprio. Permita-se sentir dor e alegria, sem se apegar. Reconheça padrões emocionais e românticos. Comunique-se com clareza e empatia. Honre o tempo do outro e o seu próprio.
Confie na vida, mesmo quando o controle falha. Transforme desapego em liberdade, não em indiferença. A preparação não é sobre se tornar frio ou distante, é sobre se tornar consciente, presente e capaz de viver plenamente. Lembre-se, o pássaro em sua mão não está ali para ser preso. Ele está ali para ser amado, para voar, para retornar se for verdadeiro. Desapegar é aprender a confiar em si, no outro e na vida. Respire fundo, solte o que não pode controlar e observe. O que retorna, retorna por amor. O que não retorna, deixa espaço para algo ainda maior. Imagine um casal. Ele ama aventuras, trilhas e esportes radicais. Ela prefere filmes, livros e tardes tranquilas em casa. À primeira vista, pode parecer apenas uma diferença de estilo de vida, algo até complementar. Mas no cotidiano, essas diferenças começam a criar pequenas fissuras. O que antes era curioso ou encantador se transforma em um terreno fértil para frustrações silenciosas. Ele sente que a vida precisa ser intensa, cheia de movimento e adrenalina. Ela sente que momentos de pausa e introspecção são essenciais para o bem-estar. Cada escolha que fazem, cada plano que elaboram, parece ser uma prova de resistência à paciência do outro. A aventura para ele, a calmaria para ela. Ambos buscam satisfação, mas em direções opostas. Hoje ele quer sair para escalar uma montanha. Ele já sente a excitação crescendo, a necessidade de sentir o vento forte no rosto, de superar limites. Para ele, a montanha é mais do que uma atividade física. É um momento de liberdade, de conexão consigo mesmo e com a natureza. Ao mesmo tempo, ela planejou uma maratona de filmes que há dias deseja realizar. Cada filme foi escolhido com cuidado, cada hora do dia cuidadosamente reservada para criar uma experiência de imersão completa. Para ela, esses momentos representam descanso, prazer e o simples prazer de estar presente consigo mesma. Ambos têm sonhos e desejos legítimos, mas agora eles colidem de forma inesperada. A tensão começa de maneira sutil. Pequenas frustrações começam a se acumular. Ele observa o entusiasmo dela com os filmes e sente uma pontada de impaciência, como se o mundo lá fora, cheio de possibilidades e desafios, estivesse sendo desperdiçado. Ela observa o brilho nos olhos dele e sente uma pontada de abandono, como se sua necessidade de conforto e calma fosse constantemente ignorada. O diálogo, antes leve e natural, torna-se carregado de mal-entendidos. Cada palavra é pesada, cada silêncio é suspeito. Um comentário inocente pode ser interpretado como crítica e uma sugestão como reprovação. Ele se irrita com a aparente falta de espírito aventureiro dela. Sente que a vida é curta demais para ser desperdiçada em rotinas previsíveis e que ela não valoriza a espontaneidade. Ela se fecha diante do entusiasmo dele. Sente que suas escolhas são constantemente invalidadas, que seus momentos de prazer são menos importantes. O simples desentendimento inicial se transforma em um muro invisível entre eles. Um muro feito de frustração, ressentimento e incompreensão silenciosa. O que era uma diferença de gostos se transforma em uma prova de paciência, em uma batalha de vontades. E é nesse momento que a reflexão interna se torna necessária. Nem sempre o conflito é sobre o que fazemos. Muitas vezes, ele é sobre como reagimos às escolhas do outro. A emoção imediata tende a amplificar pequenos problemas, tornando-os gigantescos. A raiva, o ressentimento e a frustração têm o poder de distorcer situações simples, transformando divergências naturais em grandes obstáculos. É quando percebemos que o desapego, a escuta ativa e a tentativa sincera de entender o outro podem mudar completamente a dinâmica. Quando conseguimos olhar para além da nossa própria perspectiva, reconhecendo o valor das escolhas do outro, abrimos espaço para empatia e reconciliação. Ele poderia perceber que a maratona de filmes dela
não é uma rejeição à aventura, mas uma forma de se reconectar consigo mesma, de recarregar energias para momentos futuros. Ela poderia perceber que a escalada para ele não é uma fuga dela, mas uma busca por liberdade e sentido. Se ambos conseguirem se aproximar com curiosidade em vez de julgamento, o que parecia um conflito pode se transformar em oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. A diferença, nesse contexto, deixa de ser uma barreira e se torna uma ponte para a compreensão. Mas o processo não é simples. A tensão emocional não desaparece de imediato. Palavras carregadas de emoção, gestos de impaciência, silêncios longos e olhares desviados podem continuar a marcar o dia a dia. É preciso esforço consciente para não deixar que esses pequenos atritos se transformem em padrões duradouros. Cada escolha, cada reação exige atenção. O desafio é aceitar que não precisamos concordar em tudo para manter a conexão. O verdadeiro teste de intimidade não está em compartilhar os mesmos gostos, mas em respeitar e valorizar a individualidade do outro. O amor e a convivência se fortalecem quando aprendemos a conviver com as diferenças, quando conseguimos admirar o entusiasmo do outro sem sentir que isso diminui o nosso próprio. À medida que o dia avança, cada um sente a necessidade de espaço. Ele sai para a trilha, sentindo o vento, a rocha fria sob os pés, a adrenalina correndo pelo corpo. Ela permanece em casa, envolvida em filmes e livros, sentindo a calmaria preencher cada momento. Separadamente, eles encontram satisfação. E, curiosamente, esse tempo afastados também cria uma nova perspectiva. O distanciamento temporário permite que reflitam sobre o valor do outro, sobre a importância da paciência e da tolerância. Às vezes, deixar ir é a chave para que tudo volte a se conectar. É nesse equilíbrio entre liberdade individual e conexão emocional que reside a harmonia. Quando se reencontram, há uma oportunidade de recomeço. Não é necessário convencer o outro a mudar seus gostos. Não é necessário impor nossas próprias preferências. O que importa é o reconhecimento de que a diferença não diminui o amor, apenas exige atenção e cuidado. Um abraço pode reparar mais do que palavras. Um sorriso pode reconstruir mais do que longas explicações. A reconciliação não depende de conformidade, mas de aceitação genuína. E nesse processo, cada um aprende mais sobre si mesmo, sobre seus limites, suas necessidades e sua capacidade de amar, sem exigir que o outro seja igual a si. O conflito, quando bem compreendido, se transforma em aprendizado. Ele ensina sobre paciência, comunicação e empatia. Ela aprende que a aventura dele não ameaça sua segurança ou seu conforto. Ele aprende que a calmaria dela não limita sua liberdade. Ambos percebem que a diferença de gostos, quando respeitada, fortalece o relacionamento, criando espaço para que cada um floresça à sua maneira. A convivência não se torna uma competição de vontades, mas um espaço compartilhado onde cada escolha tem seu valor. O respeito pelas individualidades se torna o verdadeiro elo que mantém a relação sólida. E ainda assim, permanece a tensão inerente à diferença. Ela não desaparece completamente, talvez nem deva. A vida em conjunto é uma dança entre convergência e divergência, entre encontro e distância, entre desejo próprio e acolhimento do outro. Cada conflito é uma oportunidade de redefinir limites, reforçar conexões e descobrir novas formas de se relacionar. É um lembrete constante de que o amor não é estático, que exige atenção, esforço e adaptação. E é exatamente nesse espaço de aprendizado e crescimento que a relação se fortalece de verdade. A diferença de gostos não precisa ser um obstáculo, mas um convite à compreensão. Ele continua subindo montanhas. Ela continua mergulhando em histórias e filmes.
E entre essas escolhas individuais, encontram momentos compartilhados que refletem respeito, aceitação e carinho. Eles aprendem que o amor não é sobre eliminar diferenças, mas sobre criar harmonia apesar delas. Cada conflito supera-se com paciência. Cada desentendimento se resolve com escuta. Cada frustração se dissolve com empatia. E assim, o casal descobre que quando os gostos diferentes criam conflito, a verdadeira solução não está em mudar o outro, mas em aprender a se conectar de forma profunda, reconhecendo que o amor é, antes de tudo, liberdade e acolhimento. Como agir no desapego? O desapego é escolha consciente, não desistência. Não significa indiferença nem fraqueza. Pelo contrário, é reconhecer que segurar com força não garante resultados e que o verdadeiro valor está na liberdade de permitir que as coisas aconteçam naturalmente. O desapego começa dentro de você, como um exercício de consciência e autocontrole. Respire profundamente antes de reagir. A primeira ação prática é respirar. Respire profundamente, sentindo o ar preencher os pulmões e sair lentamente. Esse simples gesto cria um espaço entre estímulo e reação. Antes de dizer algo, agir ou julgar, permita-se esse instante de pausa. Ele transforma impulsos em escolhas conscientes. No cotidiano, muitas situações nos provocam. Uma crítica, um atraso, uma mudança inesperada. Respire e observe o que surge dentro de você. Observe a situação com clareza. Olhar para a situação com nitidez é essencial. Quando nos apegamos, nossas emoções distorcem a realidade. Observação clara significa perceber fatos sem adicionar narrativa própria. Veja o que é real, o que é interpretado e o que é projeção do medo ou da expectativa. Ao fazer isso, você reduz o sofrimento desnecessário e cria espaço para decisões mais equilibradas. Diferencie o que está sob seu controle do que não está. Parte do desapego é reconhecer limites. Pergunte-se: o que posso realmente mudar aqui? Foque apenas no que depende de você. Tudo que está fora do seu controle deve ser liberado sem culpa. Isso não é desistir, é direcionar energia de forma sábia. Insistir em controlar o incontrolável gera frustração, tensão e desgaste emocional. Soltar é libertador. Aceite as emoções sem se apegar. Sentir é humano. Raiva, tristeza, frustração ou medo surgem naturalmente. O desapego não exige negar sentimentos, mas observá-los sem se prender. Aceite-os, compreenda-os e permita que fluam. Imagine as emoções como nuvens que passam pelo céu. Você não precisa segurá-las, apenas deixá-las existir e seguir adiante. Pratique empatia. Tente ver pelo ponto de vista do outro. O desapego também envolve olhar para fora de si mesmo. Tente compreender a perspectiva do outro, sem julgamentos ou tentativas de mudança. Empatia não significa concordar, mas reconhecer que cada pessoa tem sua própria jornada, limitações e percepções. Ao compreender o outro, você reduz conflitos internos e externos, criando espaço para relações mais saudáveis. Exemplo narrativo. Ela sente frustração, mas escolhe não reclamar. Sente o peso do que esperava, mas decide manter calma e clareza. Ele percebe irritação, mas decide não pressionar. Sente vontade de impor controle, mas escolhe ouvir primeiro. Ambos soltam pequenas expectativas, criando espaço para diálogo. Aos poucos, o ambiente muda. Há mais compreensão, mais paciência, mais liberdade. Pequenos gestos de desapego se tornam grandes catalisadores de harmonia. Metáfora do pássaro. Imagine um pássaro em sua mão. Se você o soltar, ele pode voar para longe. Mas se o vínculo for verdadeiro, ele retorna por vontade própria. Soltar não significa perder, significa confiar. Permitir que o outro ou a situação se mova livremente é o coração do desapego. Essa liberdade permite que as conexões cresçam naturalmente, sem forçar, sem sufocar.
Praticando no dia a dia, no cotidiano, o desapego se manifesta em pequenas escolhas. Não insistir em opiniões, aceitar atrasos sem frustração, não reagir a provocações, não segurar mágoas. Cada ação consciente fortalece a habilidade de soltar e confiar. O desapego é uma prática contínua, que exige atenção, paciência e coragem. Benefícios do desapego consciente. Ao agir com desapego, você percebe mais leveza emocional, clareza de pensamento e relacionamentos mais saudáveis. Liberdade interna substitui a ansiedade e a vida flui de forma mais natural. Você aprende a valorizar sem possuir, a amar sem depender e a agir sem medo de perder. O desapego transforma a relação consigo mesmo e com os outros. Integração de passos. Respire antes de reagir. Observe a situação com clareza. Diferencie o que está sob seu controle. Aceite emoções sem se apegar. Pratique empatia. Aplique exemplos narrativos de pequenas escolhas. Use a metáfora do pássaro como guia mental. Ao integrar esses passos, o desapego deixa de ser conceito abstrato e se torna prática diária. Cada momento de escolha consciente fortalece a liberdade emocional e a capacidade de agir de forma equilibrada. Como agir no desapego? O desapego é escolha consciente, não desistência. Não é fraqueza, nem indiferença. É perceber que segurar com força não garante resultados. É permitir que as coisas aconteçam naturalmente, sem sufocar ou controlar o que não depende de você. Respire profundamente antes de reagir. Antes de agir ou falar, respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, criando um espaço entre estímulo e reação. Esse simples gesto transforma impulsos em escolhas conscientes. Ele permite observar sem se deixar dominar pelo primeiro impulso, mantendo a clareza diante de situações difíceis. Observe a situação com clareza, olhe para os fatos como eles realmente são. Diferencie a realidade das interpretações e projeções emocionais. Observar com clareza ajuda a reduzir a ansiedade e o sofrimento desnecessário, permitindo que você haja de forma mais equilibrada e consciente. Diferencie o que está sob seu controle do que não está. Identifique o que depende de você e o que não depende. Foque apenas no que pode ser influenciado. O restante deve ser liberado sem culpa. Insistir no que não pode ser mudado gera frustração e tensão. Soltar é libertador e fortalece a serenidade interna. Aceite as emoções sem se apegar. Sentimentos surgem naturalmente. Raiva, tristeza, frustração. O desapego não exige negá-los, mas observá-los sem se prender. Imagine as emoções como nuvens passando pelo céu. Você não precisa segurá-las, apenas permitir que existam e sigam seu curso. Pratique empatia, tente ver pelo ponto de vista do outro. Tente compreender a perspectiva do outro sem julgamento. Empatia não é concordar, mas reconhecer a realidade e os limites de cada pessoa. Compreender o outro reduz conflitos e cria espaço para relações mais saudáveis e respeitosas. Exemplo narrativo. Ela sente frustração, mas escolhe não reclamar. Ele percebe irritação, mas decide não pressionar. Ambos soltam pequenas expectativas, criando espaço para diálogo. Com essas escolhas conscientes, a relação se torna mais leve e pequenas tensões se dissolvem naturalmente. Metáfora do pássaro. Imagine um pássaro em sua mão. Soltar não significa perder, significa permitir que o verdadeiro volte naturalmente. A liberdade que você oferece não enfraquece a conexão, apenas garante que o que é genuíno permaneça sem esforço, no tempo certo. Quem dos dois vai sofrer? O sofrimento em relacionamentos é inevitável, mas se manifesta de formas diferentes entre mulheres e homens, sem que isso signifique mais ou menos intensidade, apenas experiências distintas. Ela sofre mais internamente. Para ela, o sofrimento tende a se concentrar no mundo interno.
Frustração, sensação de não ser compreendida e expectativas não atendidas criam uma tensão emocional profunda. Esse sofrimento é silencioso, mas intenso, muitas vezes acompanhado de questionamentos sobre valor, amor e reciprocidade. Ele sofre de forma racional. Para ele, o sofrimento se apresenta de forma mais racional. A tensão surge quando seus planos ou desejos não são respeitados, quando sente que o controle ou a lógica da situação está comprometida. Ele processa emoções, tentando entender, resolver ou proteger, o que pode gerar frustração silenciosa e sensação de impotência. Exemplo narrativo. Ela suspira, fica pensativa, repassando mentalmente o que deseja e sente. Sente frustração, mas escolhe não reclamar. Pondera sobre o que pode expressar e o que deve deixar fluir. Ele observa, tenta compreender, mas sente frustração silenciosa, refletindo sobre como agir sem forçar, como manter equilíbrio entre razão e emoção. Lição. O sofrimento, embora diferente, prepara ambos para crescimento. Ele ensina empatia, compreensão mútua e autoconsciência. Ao reconhecer as diferenças na experiência emocional, cada um aprende a respeitar os limites do outro, fortalecer a relação e transformar o sofrimento em aprendizado e amadurecimento. Como atrair depois do desapego? Após praticar o desapego, surge uma oportunidade única. Atrair naturalmente aquilo que é genuíno, sem forçar ou perseguir. A atração verdadeira nasce da energia, postura e autenticidade. Ela não vem de necessidade ou carência, mas do equilíbrio interno e do cuidado consigo mesmo. Foco em si mesmo e no próprio bem-estar. O primeiro passo é voltar a atenção para você. Invista em sua saúde física, mental e emocional. Alimentação equilibrada, exercícios, sono e momentos de autocuidado fortalecem sua energia pessoal. Quem se valoriza naturalmente emana confiança, e essa energia é percebida pelos outros. Pensamento positivo. Atração nasce também do mindset. Pensamentos positivos criam vibrações harmoniosas que se refletem em atitudes e palavras. Focar no que você deseja, sem obsessão ou ansiedade, transforma sua presença em algo leve e atraente. Abertura ao inesperado. Permita-se surpreender. Abrir-se para experiências novas, pessoas diferentes e situações inesperadas aumenta as chances de conexões genuínas. Desapego não é fechar portas, mas manter o coração receptivo sem expectativas rígidas. Viver o presente plenamente. Estar plenamente no agora é fundamental. Ao se concentrar no presente, você observa e aprecia as pessoas e situações sem pressa, julgamento ou comparação. Essa presença traz magnetismo natural, porque quem vive o momento se mostra autêntico e seguro. Ação com segurança, sem carência. Agir com confiança, sem depender da aprovação alheia, é essencial. A segurança não significa arrogância, significa agir a partir de valores próprios, escolhendo interações que fazem sentido, sem buscar preencher vazios emocionais. Hobbies e interesses próprios. Cultivar paixões pessoais fortalece a individualidade e cria experiências ricas. Hobbies, esportes, artes ou estudos oferecem energia positiva, autoconfiança e oportunidades de encontrar pessoas com afinidades genuínas. Comunicação autêntica. Fale com sinceridade, sem tentar impressionar ou manipular. Autenticidade na comunicação gera conexão real, porque as pessoas percebem quando você está sendo verdadeiro. Isso também ajuda a filtrar relacionamentos compatíveis com seus valores. Limites saudáveis. Estabelecer limites claros protege sua energia e define respeito mútuo. Limites não afastam, pelo contrário, mostram segurança, autoestima e clareza sobre o que é aceitável, criando um ambiente saudável para relacionamentos. Gratidão e apreciação. Reconhecer pequenas vitórias, momentos felizes e qualidades das pessoas ao seu redor aumenta seu magnetismo pessoal.
A gratidão transforma a percepção do mundo e faz com que sua energia seja mais leve, atraente e agradável. Paciência e consistência. Atração genuína não ocorre instantaneamente. É resultado de hábitos, presença e autenticidade consistentes. A paciência permite que as conexões se desenvolvam de forma natural, sem pressão ou ansiedade. Exemplo narrativo. Ela se reconecta com amigos, dedica-se a hobbies e atividades prazerosas, sem obsessão ou expectativa de resultados. Ele se envolve em projetos, aventuras e interesses próprios, mas observa as oportunidades com atenção e respeito. Ambos mantêm limites saudáveis, comunicação autêntica e presença positiva. Com o tempo, a atração natural surge sem esforço, baseada em equilíbrio, autenticidade e energia genuína. Como a mulher age? Quando se fala em relações, entender como cada pessoa age emocionalmente é fundamental para criar harmonia e crescimento mútuo. No caso da mulher, suas atitudes podem combinar inteligência emocional, empatia e assertividade. A forma como ela lida com situações de conflito, frustração ou desapego reflete maturidade e consciência e serve como guia para relações mais equilibradas. Respira e mantém controle emocional. O primeiro passo é a respiração consciente. Antes de reagir a qualquer situação, ela respira profundamente, criando espaço entre estímulo e resposta. Esse gesto simples permite observar os próprios sentimentos sem ser dominada por eles. Quando enfrenta irritação ou decepção, a respiração funciona como um freio emocional. Ajuda a manter clareza e evita reações impulsivas. Controlar emoções não significa negar sentimentos, significa agir com consciência, transformando tensão em escolha. Expressa sentimentos com clareza. Ela não guarda tudo dentro de si, nem explode de forma desordenada. Expressar sentimentos com clareza é uma forma de comunicação saudável. Ela fala sobre o que sente, sem acusações ou julgamentos, transmitindo vulnerabilidade de maneira equilibrada. Ao comunicar o que realmente pensa e sente, cria-se espaço para diálogo genuíno, fortalecendo a conexão e evitando mal-entendidos. Escuta sem julgamento. A habilidade de ouvir é tão importante quanto a de falar. Ela escuta atentamente, sem interromper ou criticar, compreendendo o ponto de vista do outro. A escuta ativa demonstra respeito e empatia, permitindo que ambos se sintam valorizados. Essa atitude reduz conflitos e promove um ambiente de confiança, onde cada pessoa se sente segura para compartilhar pensamentos e emoções. Mantém empatia. Empatia é central em seu comportamento. Ela se esforça para perceber a experiência do outro, reconhecendo emoções, limites e intenções. Compreender o outro sem precisar resolver ou controlar suas ações é um gesto de maturidade emocional. A empatia permite que ela se conecte de forma profunda, criando relações mais harmoniosas e respeitosas. Desapega de frustrações pequenas. Nem todas as situações merecem reação intensa. Ela aprende a deixar de lado pequenas frustrações, compreendendo que insistir em detalhes insignificantes gera desgaste emocional desnecessário. Desapegar não significa ignorar problemas, significa escolher batalhas que realmente importam, preservando energia para o que é essencial no relacionamento e em seu próprio crescimento. Age com equilíbrio, firme e gentil. A firmeza acompanha sua gentileza. Ela sabe quando impor limites, quando defender ideias e quando se posicionar com segurança, mas sempre com respeito. Essa combinação de equilíbrio e firmeza inspira confiança e cria uma presença harmoniosa, onde ações são assertivas sem serem agressivas, e decisões são tomadas com consciência e compaixão. Pratica gratidão. A gratidão é uma prática constante em seu dia a dia. Reconhecer pequenos gestos, momentos de carinho e qualidades do parceiro transforma sua percepção e cria energia positiva na relação.
Ao valorizar experiências simples, ela fortalece o vínculo e inspira reciprocidade, cultivando um ambiente emocional saudável e equilibrado. Observa antes de reagir. Ela aprende a pausar e analisar antes de responder. Observar primeiro, reagir depois. Evita conflitos desnecessários e decisões impulsivas. Essa atitude combina percepção emocional e racionalidade, permitindo respostas ponderadas e maduras. Observar antes de agir também mostra respeito pelo outro, pois demonstra que suas palavras e atitudes são cuidadosamente pensadas. Aprende com a experiência. Cada situação se torna oportunidade de aprendizado. Ela reflete sobre desafios, erros e acertos, transformando experiências em crescimento pessoal. Aprender com a experiência fortalece a autoconfiança, aumenta a inteligência emocional e promove mudanças construtivas no relacionamento. Essa capacidade de absorver lições do passado é um dos pilares de sua maturidade emocional. Foca no crescimento pessoal e no relacionamento saudável. Enquanto lida com emoções e desafios, ela mantém o foco no próprio crescimento e no bem-estar do relacionamento. Cada ação, pensamento ou decisão é orientada para equilíbrio, harmonia e desenvolvimento mútuo. Essa postura promove relações saudáveis, onde o respeito, a compreensão e a evolução contínua caminham lado a lado. Exemplo narrativo. Em um momento de tensão, ela sugere soluções em vez de apontar culpados. Ao perceber que algo não saiu como esperado, propõe alternativas com calma, mostrando clareza e objetividade. Mostra liderança emocional, equilibrando firmeza e gentileza. Ela demonstra respeito, valorizando a opinião do outro, enquanto mantém sua própria posição com segurança. Ela respira, pondera e age de forma consciente. Quando sente frustração, não explode. Quando percebe necessidade de diálogo, expressa sentimentos com clareza. Observa, escuta e pratica empatia, deixando espaço para o outro se expressar. Pequenas frustrações são desapegadas, sem perder atenção ao que realmente importa. A gratidão permeia suas ações, reconhece gestos, palavras e atitudes que fortalecem a relação. Cada passo é um aprendizado. Ela analisa experiências passadas, reflete sobre padrões e ajusta comportamentos, mantendo foco no crescimento pessoal e na saúde do relacionamento. Sua postura equilibrada inspira reciprocidade, atraindo confiança, respeito e harmonia. Agir como a mulher em situações emocionais é combinar inteligência emocional, empatia e assertividade. Respirar, observar, expressar sentimentos com clareza, praticar gratidão e desapegar de frustrações pequenas, cria relações saudáveis e equilibradas. O equilíbrio entre firmeza e gentileza fortalece o vínculo, enquanto aprendizado constante e foco no crescimento pessoal garantem evolução contínua. Como o homem age? Em relacionamentos, entender como o homem lida com emoções, desafios e conexões é fundamental para criar equilíbrio e compreensão mútua. A forma como ele age combina autocontrole, atenção, aprendizado e foco no crescimento, mostrando maturidade emocional e respeito pelo outro. Mantém autocontrole emocional. O primeiro passo é controlar impulsos e reações. Ele aprende a respirar, pausar e observar antes de agir, mesmo diante de frustração ou tensão. Esse autocontrole não significa negar emoções, mas direcioná-las de forma consciente. Ele sabe que explosões impulsivas prejudicam relações e escolhe responder com clareza e calma, transformando desafios em oportunidades de diálogo. Expressa desejos, sem culpar ele comunica o que deseja ou precisa de forma direta e honesta, sem acusar ou pressionar. Expressar sentimentos e vontades de maneira respeitosa permite que o parceiro compreenda suas necessidades, criando um espaço seguro para ajustes e negociações. Esse equilíbrio entre assertividade e consideração fortalece o vínculo e evita ressentimentos.
Escuta ativamente. Ouvir com atenção é essencial. Ele presta atenção ao que é dito e ao que não é dito, percebendo nuances e intenções. A escuta ativa demonstra respeito e empatia, mostrando que valoriza o ponto de vista da parceira. Escutar sem interromper ou julgar cria um ambiente de confiança, onde ambos se sentem ouvidos e compreendidos. Aceita diferenças. Ele reconhece que cada pessoa tem sua própria história, visão de mundo e forma de lidar com emoções. Aceitar diferenças sem tentar mudar o outro é um sinal de maturidade. Ele entende que divergências são naturais e podem enriquecer a relação, desde que haja respeito e comunicação. Solta a necessidade de controle. O homem equilibrado aprende a liberar o desejo de controlar tudo ao redor. Ele entende que insistir em dominar situações ou decisões gera tensão e desgaste. Soltar controle não significa passividade, mas permitir que a relação flua de forma harmoniosa, confiando no parceiro e na própria capacidade de adaptação. Observa a parceira com atenção. Ele observa com cuidado, percebendo sinais sutis de sentimentos, necessidades e preocupações. Essa atenção não é invasiva, é um exercício de sensibilidade emocional. Ao notar pequenas mudanças, ele age com respeito e apoio, fortalecendo conexão e intimidade. Aprende com frustrações. Frustrações surgem naturalmente em qualquer relacionamento. Ele reflete sobre elas, identifica padrões e ajusta comportamentos sem carregar culpa excessiva. Cada desafio se torna aprendizado, sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a dinâmica da relação. Essa atitude transforma obstáculos em crescimento pessoal e mútuo. Mantém equilíbrio. O equilíbrio emocional guia suas ações. Ele combina razão e sentimento, evitando extremos de indiferença ou possessividade. Esse equilíbrio garante decisões conscientes, comunicação clara e presença segura, contribuindo para um relacionamento mais harmonioso. Valoriza respeito mútuo. Respeitar limites, opiniões e sentimentos é central. Ele não impõe, mas propõe, não exige, mas sugere. Ao valorizar respeito mútuo, cria confiança e estabilidade, elementos essenciais para relações duradouras. Essa postura demonstra integridade emocional e atenção genuína ao parceiro. Foca no crescimento e reconexão. Finalmente, ele mantém foco no próprio crescimento e na qualidade da relação. Cada experiência, desafio ou conflito é oportunidade de evoluir e fortalecer a conexão. Ele busca reconexão consciente, cultivando empatia, diálogo e cuidado. Esse foco promove relações equilibradas, maduras e enriquecedoras para ambos. Em uma situação tensa, ele mantém calma e respira profundamente antes de agir. Sente frustração, mas não culpa nem pressiona a parceira. Expressa seu desejo com clareza. Sugere soluções sem exigir aceitação imediata. Escuta atentamente o que ela diz. Observa sua linguagem corporal e percebe pequenas mudanças de humor. Aceita que sua visão pode diferir da dela e solta a necessidade de controlar cada detalhe. Ele aprende com pequenas frustrações. Se algo não sai como esperado, reflete sobre a experiência sem ressentimento. Mantém equilíbrio entre razão e emoção, oferecendo respostas ponderadas e sensíveis. Valoriza o respeito mútuo, garantindo que ambos se sintam seguros e compreendidos. Seu foco é crescimento contínuo, ajustando-se e fortalecendo a relação, sem pressa ou ansiedade. Agir como homem em situações emocionais envolve autocontrole, observação e aprendizado constante. Expressar desejos sem culpar, escutar ativamente, aceitar diferenças, soltar necessidade de controle e focar no crescimento pessoal e na reconexão cria uma postura madura e equilibrada. Essa combinação de atitudes fortalece relações, promove harmonia e permite que conflitos se tornem oportunidades de evolução conjunta. A liderança emocional masculina não é autoritária,
É consciente e respeitosa. Cada gesto, palavra ou decisão visa equilíbrio, respeito e fortalecimento da conexão. Ao agir dessa forma, ele contribui para relacionamentos saudáveis, duradouros e enriquecedores, criando espaço para intimidade, confiança e autenticidade. A liderança emocional não é autoritária, é consciente. É a capacidade de agir com respeito, empatia e clareza, transformando conflitos em oportunidades de conexão e desenvolvimento mútuo. Ao adotar essas atitudes, a mulher não apenas mantém sua integridade emocional, mas também contribui para a construção de relacionamentos sólidos, harmoniosos e duradouros. 10 ideias de como enfrentar o desapego. Fortaleça a autoestima e confiança. Após o desapego, o primeiro passo é olhar para dentro e reconhecer seu próprio valor. Lembre-se de que seu bem-estar não depende de outra pessoa. Praticar afirmações positivas e celebrar pequenas conquistas ajuda a reconstruir a confiança. A autoestima sólida cria uma base segura para enfrentar a vida com mais leveza e clareza. Organize vida física e emocional. A vida pós-desapego exige equilíbrio. Arrumar a casa, criar uma rotina e cuidar das finanças são formas práticas de retomar controle. Paralelamente, organize suas emoções, reconhecendo sentimentos sem se deixar dominar por eles. Isso proporciona clareza mental e reduz ansiedade, criando espaço para novas experiências. Defina metas claras sem obsessão. Estabelecer objetivos pessoais ou profissionais ajuda a direcionar energia para algo construtivo, mas é essencial não se prender obsessivamente a resultados. O foco deve estar no progresso e no aprendizado, não na pressão por resultados imediatos. Metas equilibradas estimulam motivação e senso de propósito. Pratique gratidão diária. A gratidão transforma a percepção do mundo e melhora o bem-estar emocional. Reservar alguns minutos por dia para reconhecer conquistas, momentos simples e pessoas importantes ajuda a valorizar o presente. Esse hábito cria resiliência emocional, fortalecendo a capacidade de lidar com desafios futuros. Cuide da saúde física e mental. Exercícios físicos, alimentação equilibrada e sono adequado são fundamentais. A mente e o corpo estão conectados. Cuidar de um influencia diretamente o outro. Meditação, terapias e atividades de relaxamento auxiliam no equilíbrio emocional, tornando mais fácil superar experiências dolorosas do passado. Cultive hobbies e interesses. Dedicar-se a atividades prazerosas renova a energia e fortalece a identidade. Seja arte, música, esportes ou estudo, hobbies estimulam criatividade, reduzem estresse e promovem encontros sociais saudáveis. Ter interesses próprios também ajuda a perceber que a vida pode ser plena, mesmo sem um parceiro ao lado. Aprimore habilidades sociais. Investir em comunicação, empatia e assertividade melhora relacionamentos futuros. Aprender a ouvir, expressar-se sem culpa e lidar com conflitos de forma saudável permite conexões mais genuínas. Habilidades sociais fortalecem a autoconfiança e ampliam a rede de apoio, essencial após experiências de desapego. Reflita sobre aprendizados do passado. Revisitar experiências passadas com honestidade permite reconhecer padrões, erros e acertos. Essa reflexão não deve gerar culpa, mas servir como guia para escolhas mais conscientes. Entender o próprio comportamento e limites ajuda a construir relações futuras mais equilibradas e saudáveis. Esteja aberto a novas conexões. Abrir-se para novas amizades e relacionamentos é parte natural do processo de recuperação. Isso não significa apressar a vida, mas sim permitir experiências positivas. Conexões genuínas oferecem suporte, aprendizado e momentos de alegria, preparando o terreno para relações mais maduras. Pratique paciência e confiança no tempo certo. O desapego não se resolve da noite para o dia. Confiar no próprio ritmo,
Respeitar o tempo emocional necessário e evitar pressa é essencial. A paciência permite que o processo de cura seja profundo e a confiança de que o que é certo virá no momento adequado gera tranquilidade e equilíbrio interior. 10. Lições para o desapego. Aceite o que não pode controlar. A primeira lição do desapego é entender que nem tudo depende de você. Pessoas, situações e eventos muitas vezes seguem caminhos que estão além do seu alcance. Aceitar isso não é resignação, mas sabedoria. Por exemplo, você pode se esforçar para se comunicar melhor com alguém, mas não pode controlar como a outra pessoa vai reagir. Reconhecer seus limites reduz frustração e ansiedade, permitindo agir com mais clareza e serenidade. Solte expectativas rígidas. Expectativas fixas são uma das principais fontes de sofrimento. Quando esperamos que algo ou alguém se comporte exatamente como desejamos, criamos tensões desnecessárias. Desapegar significa abrir espaço para o inesperado. Por exemplo, você pode planejar um encontro, mas aceitar que ele pode não sair como imaginou. Essa flexibilidade traz leveza e evita decepções profundas. Deixe ir o que não serve. Segurar aquilo que não agrega valor emocional, mental ou físico cria peso desnecessário. Pode ser uma relação, uma amizade ou até hábitos que não fazem bem. Desapegar é escolher conscientemente liberar esses elementos da sua vida. Ao fazer isso, você cria espaço para experiências e pessoas que realmente importam. Valorize experiências, não posses. Coisas materiais têm valor limitado quando comparadas à vivência, aprendizado e conexão. Priorize momentos significativos, conversas profundas, aventuras, aprendizados. Esses elementos permanecem como memória e crescimento pessoal, enquanto posses muitas vezes apenas ocupam espaço. Aprenda com cada situação. Tudo o que acontece traz ensinamentos, mesmo situações difíceis ou dolorosas. Desapego envolve olhar para cada experiência como oportunidade de aprendizado. Pergunte-se: o que posso extrair disso? Como posso crescer com essa situação? Essa prática transforma desafios em crescimento contínuo. Pratique perdão. Desapegar significa também liberar mágoas, ressentimentos e culpas. Guardar ressentimento prende você ao passado e impede que siga em frente. Perdoar, mesmo sem justificar o erro do outro, é libertador e fortalece sua paz interior. Confie na vida e no retorno natural das coisas. Quando você solta, confie que o que é verdadeiro e importante retornará de forma natural. A vida tem seu próprio ritmo e tentar controlar cada detalhe apenas cria tensão. Confiança é permitir que as coisas aconteçam no tempo certo. Evite controle excessivo. Tentar controlar pessoas ou situações gera resistência e sofrimento. Desapego é permitir que o fluxo natural se manifeste. Isso não significa passividade, mas agir com consciência, sem se prender ao resultado. Respire e desacelere. Momentos de respiração profunda e desaceleração ajudam a observar a realidade sem pressão. Respirar conscientemente cria clareza e permite tomar decisões equilibradas, em vez de reagir impulsivamente. Foque no presente. Viver no presente é a essência do desapego. Não se prenda a arrependimentos do passado, nem se perca em ansiedade sobre o futuro. Cada instante é uma oportunidade única de experiência, aprender e crescer. Como viver melhor o mundo? Após o desapego, você já parou para pensar que a vida se transforma quando soltamos aquilo que nos prende? Que, ao nos desapegarmos, não estamos perdendo, mas abrindo espaço para algo mais leve, mais genuíno, mais verdadeiro? O desapego é uma prática que desafia nossa rotina mental, nossos padrões emocionais e, muitas vezes, nossa forma de enxergar o mundo. Mas é exatamente nesse desafio que reside a beleza de viver melhor. Quando soltamos,
Percebemos que cada momento, cada pessoa e cada experiência carregam um valor único. O desapego não significa abrir mão do que amamos ou dos nossos sonhos, mas reconhecer que tudo que é verdadeiro retorna no tempo certo e que aquilo que não serve mais apenas nos pesa. É como respirar fundo após mergulhar em águas turvas. Sentimos alívio, clareza, leveza, como cada um age após o desapego. Depois de praticar o desapego, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Alguns se retraem, buscando reconstruir suas bases emocionais em silêncio. Outros se jogam no mundo, buscando conexões, experiências e aprendizados. O importante é perceber que não existe um caminho certo ou errado, apenas a autenticidade de cada reação. O desapego nos ensina a observar nossos próprios padrões. Por que reagimos com medo? Porque nos agarramos ao que não nos serve. Com essa consciência, começamos a agir com mais clareza, escolhendo nossas batalhas e nossas relações de forma consciente. Ao invés de nos apegar a pessoas ou situações, aprendemos a nos apegar a nós mesmos, a nossa própria essência, e isso transforma profundamente nossas interações com o mundo. Como se encontrar na vida social? Quando nos desapegamos, a vida social muda. Não porque o mundo muda, mas porque nós mudamos a forma como nos relacionamos. Começamos a atrair pessoas mais alinhadas à nossa energia, relacionamentos mais saudáveis e experiências mais significativas. Para se encontrar nesse novo contexto social, é preciso observar sem julgar. Veja as pessoas pelo que elas realmente são e não pelo que você espera delas. Ser transparente e autêntico. Não tente preencher o vazio do desapego com máscaras sociais. Mostre sua verdade. Escolher ambientes que elevam. Busque locais, grupos e atividades que reflitam seu crescimento e interesses. Praticar a escuta ativa. Ouvir o outro sem projetar suas expectativas é uma forma poderosa de conexão. A vida social pós-desapego não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. É perceber que a profundidade de uma relação vale mais que a superficialidade de muitas. É estar presente, sentir e deixar que a reciprocidade flua naturalmente. Como agir, atrair e se preparar. Após o desapego. O desapego abre espaço para novas oportunidades, mas não basta apenas soltar, é preciso agir com intenção e preparar-se para o novo. Aqui estão algumas estratégias práticas. Autocuidado contínuo. Nutra sua mente, corpo e espírito. O desapego só é verdadeiramente eficaz quando estamos inteiros e equilibrados. Clareza de propósito. Defina seus objetivos e sonhos sem se apegar a expectativas rígidas. A clareza atrai experiências e pessoas alinhadas. Exercício de gratidão. Reconhecer pequenas conquistas e bênçãos diárias cria um magnetismo positivo. Aprender a dizer não, recusar o que não serve, é um gesto de respeito consigo mesmo e com os outros. Abertura para o novo. Permita-se experimentar, explorar e se surpreender sem medo do passado. Quando nos preparamos dessa forma, nos tornamos naturalmente magnéticos. Não se trata de manipulação ou controle, mas de energia alinhada, que atrai pessoas, oportunidades e experiências que fazem sentido para a nossa vida. A metáfora do pássaro. Para compreender plenamente o desapego, imagine um pássaro em sua mão. Se você apertar demais, ele se sente sufocado e pode escapar. Se soltar, ele pode voar, mas se for verdadeiro e seguro, retornará à sua mão ou permanecerá em sua vida de formas inesperadas. Soltar não significa perder. Permitir que o que é verdadeiro retorne, torna a vida mais leve, bonita e alinhada. Essa metáfora nos lembra que o desapego não é abandono, mas confiança. Confiança na vida, em nós mesmos e no fluxo natural das coisas. O pássaro voa, mas sua liberdade reflete a nossa própria.
Cada momento de soltura é uma oportunidade de crescimento, de aprender a viver com menos medo, mais presença e mais amor. Mensagem final e chamada à ação. Agora, se você escutou até aqui, eu quero que faça algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo, esse canal, e clique no link nos comentários. Por quê? Porque assim, todos nós nos ajudamos a espalhar essa mensagem de transformação, desapego e autenticidade. Pequenos gestos fortalecem grandes mudanças. Pratique o desapego diariamente. Prepare-se para o que vem. Cuide de si com atenção e amor. Observe como a vida responde naturalmente. Como cada passo consciente atrai experiências que fazem sentido. Lembre-se, a leveza vem quando soltamos. A beleza vem quando confiamos. E a harmonia vem quando nos alinhamos com a vida. Permita-se ser o pássaro que voa, que observa, que retorna se desejar, mas que, acima de tudo, vive em liberdade, autenticidade e plenitude. Acompanhe o nosso canal e assista o próximo Tem. Como o deixar ir para atrair? Você já percebeu que quanto mais seguramos algo, mais ele escapa? Que quanto mais tentamos controlar pessoas, situações ou resultados, mais resistência encontramos? O segredo para atrair o que realmente queremos não está em insistir ou forçar, mas em deixar ir. Deixar ir não é desistir, e muito menos perder. É reconhecer que a vida flui em ciclos, que o que é verdadeiro tem seu próprio tempo, e que a energia que liberamos retorna multiplicada. Quando soltamos expectativas rígidas, mágoas antigas ou a necessidade de controle, abrimos espaço para novas experiências, pessoas e oportunidades. O deixar ir é um ato de confiança. Confiança em nós mesmos, na vida e no universo. É perceber que ao soltar o que pesa, criamos uma espécie de imã natural que atrai aquilo que realmente nos serve. Imagine uma árvore carregada de folhas mortas. Enquanto não se livra delas, não consegue florescer plenamente. Assim, é com nossa vida emocional e mental. Ao praticar o deixar ir, você cria espaço para o novo. Sem bagagens desnecessárias, novas conexões e oportunidades entram naturalmente. Fortalece sua energia pessoal. Libertar-se do que não serve aumenta seu magnetismo interior, tornando-o mais confiante e centrado. Aprende a confiar. Confiar no fluxo da vida reduz a ansiedade e traz mais leveza em cada escolha. Atrai pessoas e situações alinhadas. Aquilo que você vibra, você atrai. Deixar ir é alinhar sua vibração com o que deseja. É impressionante perceber como o universo responde quando nos permitimos soltar e não prender. Pessoas chegam, situações acontecem, caminhos se abrem. Tudo acontece de forma mais fluida, mais harmoniosa. Para encerrar, lembre-se da metáfora do pássaro. Se você segura demais, ele foge. Mas se você o deixa voar, ele pode voltar livre e disposto. Deixar ir não é perder, é preparar o terreno para que o que é verdadeiro retorne e floresça. Então pratique o deixar ir. Observe o poder de atrair com leveza, confiança e presença. Curta este vídeo, canal, e clique no link nos comentários. Assim todos nós nos ajudamos a espalhar essa mensagem de liberdade, autenticidade e atração consciente. A vida recompensa aqueles que sabem soltar, e o que retorna volta com beleza, alinhamento e propósito.